Vamos a continuar con la clase que había comenzado Abigail. Nós vamos continuar com a aula que a Abby começou. Empezó hablando de la historia de Pirro Ela começou falando sobre a história de Pirro, y ahora vamos a ir hacia la aplicación e agora nós vamos à aplicação de una de las batallas, de uma das de batalhas, la batalla de Ipso del 2016. a Batalha de Ipso de 2016. Hemos visto que hay variaciones sutiles en las guerras Nós vimos que existem variações sutis entre as guerras, y que esas guerras tienen debilidades en sí mismas. e que essas guerras, elas têm fraquezas em si. La hemos visto en los artículos. Nós Sí. vimos os artigos, Esos artículos que ha ido compartiendo la anciana Tess esses, ar- en Media Broadcast, esses artigos que a Anciã Tess tem compartilhado no Media Broadcast, así como las dos fuentes de información, assim também como as duas fontes de informação. ese bombardeo de guerra cibernética Esse bombardeio de guerra cibernética contra personas e individuos de países. contra pessoas e indivíduos de países. Entonces, vamos a continuar esa clase. Então, vamos continuar essa aula. Estas tres personas, Seleuco, Casandro y Lisímaco, Essas três pessoas, Seleuco, Cassandro e Lisímaco, dijimos que representaban los tres niveles o las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos. dissemos que elas representam os três níveis ou três ramos do governo dos Estados Unidos. Dijimos que Ptolomeo no llegaba a la batalla de Ipso Dissemos que Ptolomeu ele não chegava à Batalha de Ipso y que Seleuco casi no había llegado a la batalla. e que Seleuco quase não tinha chegado a batalhar. Antígono y Demetrio y Pirro estaban listos para luchar contra Casandro y Lisímaco. Antígono e Demétrio Y Pirro e Pirro estavam prontos para lutar contra Cassandro, Seleuco e Lisímaco. y luego Seleuco aparece justo al final de la batalla E logo, justo ao fim da batalha, Seleuco aparece. y eso fue lo que causó que la victoria de estas personas que estaban luchando. Isso foi o que causou a vitória dessas pessoas que estavam lutando. Entonces, durante el proceso electoral, Então, durante o processo eleitoral, parecía que Hillary Clinton iba a salir ganadora de esas elecciones, parecia que Clinton ia ganhar essas eleições. hasta que James Comey, Até que James Comey, que era el director del FBI en ese entonces, que era o diretor, então, do FBI, que había hecho una declaración diciendo que iba a reabrir la investigación fez uma declaração dizendo que ia reabrir uma investigação sobre Hillary Clinton con esa noticia que había enviado a su equipo. sobre Hillary Clinton com essa notícia que tinha enviado a sua equipe. Lo iba a enviar al modo desastre. Ia enviar essa notícia a modo desastre. Los liberales se unen al equipo de los demócratas Então, os liberais, eles se unem à equipe dos democratas en ese modo desastre o lío desse modo bagunça ou desastre para tratar de limpiar el desorden que también asesinó las mentes de los votantes. para tratar de limpar essa desordem que acabou assassinando as mentes dos votantes. Sabemos que Demetrio es apoyado por Pirro, E nós sabemos que Demétrio, ele é apoiado por Pirro, que es el rey del sur en el tiempo de la antigua Grecia, que é o rei do sul no tempo da Grécia Antiga, y habíamos visto la colusión e nós vimos também essa colisão que había sido abundantemente probado con Rusia en la colusión con Donald Trump. coligação seria como uma união, não? Colusión es como una caída. Uma caída. Ujú. Então vimos essa derrubada que tem sido abundantemente provada com a Rússia em choque com Donald Trump. En esa campaña que hubo de desinformación, Nessa campanha de desinformação que houve, que tuvo lugar antes de las elecciones, que teve lugar antes das pero eleições, también después de las elecciones. mas também depois das eleições. Así que tenemos esa justificación profética de la historia, Então, nós temos essa justificação profética da história, de esta historia de la batalla de Ipso, dessa história da Batalha de Ipso, que nos muestra que lo que hemos observado en las elecciones que ocurrieron en el 2016 que mostra para nós que o que nós podemos observar nas eleições de 2016 y también vamos a decir lo que ha añadido peso
a nuestros estudios proféticos e também vamos dizer aquilo que deu peso aos nossos estudos proféticos, ha sido la información precisa que ha sido presentada por los periodistas, tem sido a informação precisa apresentada pelos jornalistas, que han identificado claramente lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. que puderam identificar claramente as coisas que estavam acontecendo ao nosso redor, ¿Sí? Con los estudios que eran dados en de Cambridge Analytica com os estudos, né, que foram dados sobre o Cambridge Analytica y sus trabajos que estaban ocurriendo e também os seus trabalhos que estavam tendo lugar detrás de todo de esa escena, por trás de toda a cena, en la manipulación de las elecciones na, que tiene lugar. na manipulação das eleições que toma lugar, né? ¿Sí? Y no solo en Estados Unidos, en múltiples países. Não só nos Estados Unidos, mas em vários países. Entonces tenemos el lugar de la batalla de Ipso Então, nós temos o lugar da Batalha de y Ipso también lo que estas dos personas representan e também o que essas duas pessoas representam, o cómo personifican su partido político. ou como elas podem personificar os seus partidos políticos. Habíamos dicho que Hillary era tipificada por Nós dissemos que Hillary ela era tipificada por Antígono, Antígono, ¿sí? Que dijimos que significaba como el antepasado, que nós dissemos que significava como o antepassado. correcto. Y Donald Trump E Donald Trump, por Demetrio, Demétrio, que quería decir que estaba tomando lugar la cosecha, ¿sí? El mundo para llevarlo a la cosecha. que queria dizer então que estávamos entrando à colheita, que o mundo ia entrar na colheita, Trigo, ¿no? a colheita do trigo. Y esto es una respuesta concisa E essa é uma resposta concisa y simple e simples en cuanto a lo que tomamos, enquanto aquilo que tomamos. pero Dios también nos proporciona más información. Mas Deus também nos proporciona mais informação. Cuando Donald Trump dice que él iba a drenar el pantano, Quando Donald Trump diz que ele vai secar o pântano, ¿recuerdan qué significaba? vocês lembram o que significava isso? Quando Donald Trump diz que ia drenar ou secar o pântano, o que que significava? Significaba que él, o sea, Donald Trump, no era parte del establecimiento, Significava que ele era diferente daquilo que estava instituído, que era algo separado que ele era algo à parte y que él iba a romper ese molde de los presidentes por venir. e que ele ia destruir essa forminha em que os presidentes estavam acostumados e os que viriam. Y que iba a hacer las cosas bien en Estados Unidos. E que ele faria as coisas bem nos Estados Unidos. Quería poner a América en la parte superior. Que ele colocaria os Estados Unidos num lugar mais alto. Creía que en los años de proceder al que América se había convertido, era un hazme reír. E ele cria que os anos que a América tinha passado eram como uma piada. Ajá. Era el hazme reír de la nación, él pensaba. Ele pensava que era uma piada da nação. Así que trabajó psicológicamente en la gente que estaba a su alrededor, Então ele fez um trabalho psicológico com as pessoas que estavam ao seu redor, introduciendo el miedo, introduzindo o medo, que América no era esa gran nación maravillosa, dizendo que a América não era essa grande nação maravilhosa, que deberían gobernar en primer lugar que eles deveriam governar em primeiro lugar y de manera suprema sobre todo el mundo. e de maneira suprema sobre todo mundo. Donald Trump quería de América un imperio universal. Donald Trump queria fazer da América um império universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje de todo el mundo. Sua glória ia exigir a admiração e a homenagem do mundo inteiro. Donald Trump tenía razón cuando dijo que Hillary Clinton era parte del establishment, del establecimiento. E Donald Trump ele tinha razão quando disse que Hillary Clinton era parte das coisas como eram instituídas. Pero el establishment es algo bueno. Porém, essa instituição é algo bom.
Así que armó esas palabras para significar algo malo, muy despectivo. Assim que ele utilizou essa palavra para usá-la como algo mal ou depreciativo. Y ese no es el caso cuando usa las palabras correctamente. E não é assim quando você usa as palavras de maneira correta. Ser parte del establecimiento Então, ser parte do que está instituído es ser parte de las formas de pensar establecidas que debían continuar é ser parte das formas de pensar estabelecidas que deveriam continuar, a través de la historia de América con el fin de lograr un país maravilloso. através da história dos Estados Unidos, com o fim de conquistar e chegar a um nível de um país maravilhoso, ¿Sí? Para escapar de lo que previamente había sido parte en Europa. para escapar do que tinha tido lugar na Europa. Así que en el año 1996 vimos que esa guerra se había formalizado Então, a partir do ano em 1996, nós vimos essa guerra se formalizando. vemos que llegan los periódicos online, en línea, Vemos que começam, então, os jornais online, que empiezan a difundir información rápidamente. que começam a difundir informação de maneira rápida. Entonces, en 1996 empezamos a ver las dos fuentes de información que permiten el acceso fácil Então, desde 1996, a gente tem visto as duas fontes de informação que permitem esse acesso à informação rápido e fácil. a lo que sería en un futuro próximo, ¿sí? Los teléfonos, el internet. Levando ao que teríamos em um futuro próximo, a internet, os telefones, ¿Sí? celulares, Dando una oportunidad de sembrar desinformación dando também uma oportunidade de semear desinformação o una guerra cibernética ou uma guerra cibernética. dentro de un país. Y todo eso se había hecho con éxito. Então, tudo isso foi feito com êxito. Así que a lo largo de las elecciones del 2016, Assim que, ao longo das eleições de 2016, hasta el punto en que las encuestas recientes han demostrado que la mayoría de América até o ponto em que as recentes entrevistas, né, as pesquisas com as pessoas mostraram qual era a maioria na América, todavía no pueden ver que había alguna forma de colusión eles ainda não conseguiam ver uma forma de queda entre Rusia y Donald Trump para colusión, Alianza. aliança. É? Sim. Não conseguiam ver uma forma de aliança entre a Rússia e Trump. entre Rusia y Donald Trump, entre Vladimir Putin y Donald Trump. E entre Vladimir Putin e Donald Trump. La guerra de desinformación estaba ahí A guerra de informação estava aí. y estaba ahí para distorsionar nuestra visión de lo que estaba ocurriendo en la realidad. E ela estava projetada para distorcer a nossa visão da realidade. Y en esa distorsión de la realidad E nessa distorção da realidade, es hacernos creer en lo que actualmente podemos aferrarnos. isso nos faz crer. Es capaz de hacernos creer. Ok. Essa distorção da realidade é capaz de nos fazer crer no que de verdade nós podemos nos apegar. ¿Sí? O no estar dispuestos a liberar nuestra mente Ou não estar dispostos a liberar a nossa mente, poco clara que tenemos actualmente. pouco clara de que temos atualmente. Podríamos decir, poco dispuesta a recibir corrección o reprensión. Pouco disposta a receber correção ou repreensão. Entonces, en el ejercicio que vamos a hacer hoy, Então, no exercício que nós vamos fazer hoje, vamos a contrastar la mentalidad entre Trump y Hillary Clinton vamos contrastar a mentalidade de Trump e Hillary Clinton dentro de esas elecciones dentro dessas eleições. y por qué razón Hillary Clinton era la respuesta y la indicada E por que razão Hillary Clinton era a resposta e a indicada, y era la respuesta y la indicada no solo en la política interna, No sino en la externa. não somente com respeito à política interna, como à política exterior? Entonces, si vamos a la historia del 2016, Então, se vamos estar em 2016, a las elecciones, nas eleições, y miramos a Hillary Clinton
e vemos Hillary Clinton, y luego a Donald Trump, e depois olhamos para Donald Trump, son solo dos personas, são somente duas pessoas. pero esas personas van a representar mucho, Mas essas pessoas representam muito. ¿sí? Sobre cómo se ve América a sí misma, Representam sobre como a América se vê, sobre cómo perciben a Rusia, como os Estados Unidos percebe a Rússia. sobre cómo perciben al movimiento Black Lives Matter, Tem a ver como eles percebem o movimento Black Lives Matter. sobre cómo perciben la riqueza, Sobre como percebem a riqueza, sobre cómo perciben los derechos LGTB como eles veem os direitos dos LGBT y sobre cómo perciben el concepto de libertad religiosa. e como percebem o conceito de liberdade religiosa. Eso es lo que representan esas dos personas. Isso é o que representam essas duas pessoas. Entonces, 2016 es una especie de prueba definitiva Ou seja, 2016 é uma espécie de prova definitiva, en que vamos a ver a la derecha em que vamos ver a direita lucha contra la izquierda, contra a esquerda. ¿sí? Voy a utilizar esta parte de la pizarra. Vamos, então, usar essa parte do quadro. Espero que se pueda ver. Espero que vocês consigam ver. Abigail ha hecho un excelente trabajo. A Abby fez um excelente trabalho. Entonces, en la izquierda voy a poner a Hillary Clinton. Então, aqui na esquerda eu vou colocar Hillary Clinton. Y en la derecha vamos a poner a Donald Trump. E na direita nós vamos colocar Donald Trump. ¿Sí? Hillary Clinton y Donald Trump personifican o simbolizan, vamos a decir, a dos partidos. Hillary Clinton e Donald Trump personificam ou simbolizam dois partidos. Petiña, ¿a qué partidos representa Hillary Clinton? ¿Te recuerdas? Sim, Petinha, qual partido Hillary Clinton representa? Tem que pegar o celular. de esquerda, né? Que é o Aí, aí. É partido de esquerda, né? O republicanismo é o do Trump, né? E o da Hillary Clinton é ai, deixa eu ver se eu lembro agora. Me fugiu. Republicano es Trump. Republicano é Trump. E Hillary E Hillary é a seria democrata. De la izquierda, demócrata. Esquerda democrata. Sí, correcto. Então, os democratas, Hillary, e Trump, os republicanos, ou direita. Si recuerdan, el ethos de la izquierda era Então, se a gente lembra, o ethos da esquerda, ele era igualdade. la igualdad y de la derecha E da direita, la libertad. liberdade. Entonces voy a colocar libertad Então, vou colocar aqui liberdade. y aquí vamos a colocar igualdad. E aqui, igualdade. Y vamos a ir rellenando. E vamos, então, espacios. completando os espaços. Entonces, lo que nos permite ver la base ideológica, Então, o que nos permite ver a base ideológica, ¿sí? Nos va a permitir ver esa base ideológica de ambos. que vai permitir que vejamos a base ideológica desses dois, Debemos tener en cuenta nós devemos levar em consideração el primer punto. Donald Trump habló o primeiro ponto. Donald Trump disse de deshacerse la ley del cuidado de salud a bajo precio. ele falou sobre se desfazer da lei de cuidado de saúde a baixo preço, También conocida como Obamacare. também conhecida como Obamacare. ¿Sí? ¿Recuerdan? Vocês lembram? Así que Donald Trump y el Partido Republicano no quieren permitir el acceso fácil a la asistencia sanitaria. Então, Donald Trump, do Partido Republicano, não quer permitir o acesso fácil à assistência sanitária. Trump e o Partido Republicano. Que es permitir el acceso a la atención médica
que é permitir o acesso à atenção médica adecuada para la gente que está en América. adequada para as pessoas que estão nos Estados Unidos. ¿Sí? Entonces voy a colocar en la pizarra que Donald Trump quería deshacerse del Obamacare. Então, ele vai colocar aqui no quadro de que o Donald Trump ele queria se desfazer do Obamacare. ¿Sí? Que es la ley del cuidado de salud a bajo precio. Que é a lei do cuidado de saúde a baixo preço. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que quería hacer Hillary Clinton? E agora, o que a Hillary Clinton queria fazer? En su caso, Hillary Clinton, con respecto al tema de la asistencia sanitaria, Então, em seu caso, com respeito à assistência sanitária, ella quería ampliar las opciones. ela queria ampliar as opções. Sí, quería ampliar las opciones que están disponibles y conceder más atención médica. Ela queria ampliar as opções disponíveis e conceder mais atenção médica. Ampliar esas opciones médicas a grupos de personas, a minorías, ¿sí? A un grupo más amplio de personas. Queria levar essa atenção médica a um grupo mais amplo de pessoas e estender essa atenção a minorias. Así que voy a colocar ampliar las opciones de asistencia médica. Então, eu vou colocar aqui ampliar as opções de assistência médica. Entonces, Trump dice que no puede simplemente pagar por ello. Então, Trump fala que simplesmente ele não consegue pagar por isso. Menos opciones, por lo que quiere suprimir Obamacare. De menos opções, por isso que ele precisa suprimir o Obamacare. Con respecto al tema de los inmigrantes en el país, E com respeito aos imigrantes no país, vamos a ver su postura nós vamos ver sua postura. y entendemos claramente que Donald Trump quiere construir un muro, E vemos que Donald Trump, então, quer construir um muro ¿sí? Quiere construir un muro en la frontera. na fronteira. Quiere triplicar el número de oficiales ICE, que son el Servicio de Migración y Control de Aduanas. Okay. Ele quer triplicar o número de funcionários ICE, que se trata do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas nos Estados Unidos. Sí, quiere deportar a todas las personas que son criminales o como él los llamaría, extranjeros. Ele quer deportar todas as pessoas que são criminosas ou como ele chamaria, estrangeiros. También quiere desfinanciar a las ciudades santuario que están en América. E também ele quer tirar o financiamento das cidades santuário que são nos Estados Unidos. Las ciudades santuarios son esas que se ocupan de ayudar a las personas inmigrantes. E essas cidades santuários são aquelas que se ocupam de ajudar as pessoas imigrantes. Entonces voy a colocar inmigrantes. Então, vou colocar aqui imigrantes. Y muro. E muro. ¿Se ve bien la pizarra? Conseguem ver? Sim. Entonces, los dirigentes de las ciudades santuario Então, os dirigentes dessas cidades de santuário afirman que quieren reducir el miedo a la deportación afirmam que querem reduzir o medo à deportação y a la posible ruptura familiar e o possível rompimento familiar entre las personas que se encuentran en el país de forma ilegal, entre as pessoas que se encontram no país de forma ilegal, ¿sí? De modo que estas personas estén más dispuestas a denunciar delitos de modo que essas pessoas estejam mais dispostas a denunciar delitos y a utilizar los servicios sanitarios sociales e a utilizar os serviços sanitários e sociais. y a matricular también a sus hijas y hijos en las escuelas. E também matricular os seus filhos e filhas nas escolas. Entonces, Donald Trump quiere desfinanciar totalmente estas ciudades santuarios que apoyan a la inmigración. Então, o que Donald Trump quer é tirar o financiamento dessas cidades santuários que apoiam essas pessoas imigrantes. Ese apoyo y que no se cumpla la ley de inmigración. Tirar esse apoio e que a lei de imigração não seja cumprida.
quiere acabar también con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Queria também tirar a cidadania por direito por nascimento. Y por el otro lado, Hillary Clinton, ¿qué estaba haciendo? E do outro lado, o que estava fazendo Hillary Clinton? ¿Qué quería ella hacer? O que ¿Qué ela ley queria fazer? estaba apoyando? O que ela estava apoiando? ¿Recuerdan? Vocês lembram? Es una ley la que ella estaba apoyando, Ela estava apoiando uma lei específica. que se llama, DACA? no, es la ley DREAM Act, la ley, ¿cómo se diría en español? Lei Sueño, ¿no? Seria a lei Dream Act, né? Lei do sonho. Entonces, la ley DREAM Sonho. es un acrónimo, una abreviación, ¿no? Mas esse Dream se trata de um acrônimo, Que en inglés es Development, que em inglês significa Development, que é desenvolvimento. Relief and Education for Alien Minors Act. Y lo voy a Relief, decir en español. Es Ley de Fomento para el Progreso, Lei de Fomento para o Progresso, Alivio y Educación para Menores Extranjeros. Alívio e Educação para Menores Estrangeiros. Eso es lo que significa DREAM, Isso é o que significa o acrônimo DREAM, ¿sí? O el Acta del Sueño. ou a Lei do Sonho. ¿Sí? Era un proyecto bipartidista, Era um projeto bipartidário, ¿sí? Que se debatió en el Congreso. que foi debatido no Congresso, ¿Sí? Es un proyecto legislativo. um projeto legislativo. Junto a la reforma migratoria se debatió esta acta, E junto à reforma migratória se debateu sobre esse projeto de lei, que iba a dar un camino hacia las personas extranjeras a la ciudadanía estadounidense. que ia abrir o caminho às pessoas estrangeiras à cidadania estadunidense. O estudiantes menores que estaban estudiando en Estados Unidos. Ou também a estudantes menores que estavam tendo seus estudos nos Estados Unidos. Y este proyecto legislativo había sido presentado en el año 2006, E esse projeto legislativo tinha sido apresentado no ano de 2006, ¿sí? Por los senadores Orrin Hatch pelos senadores Orrin Hatch y Richard Durbin. e Richard Durbin. Así que yo voy a colocar en la pizarra DREAM Act. Então, eu vou colocar aqui o Dream Act, a lei do sonho. Dream Act. Es el total contraste con lo que Donald Trump estaba proponiendo. Se trata do total contraste com relação ao que Trump estava propondo. Así que para que hubiera una vía de legalización Então, para que houvesse uma via de legalização para esas personas inmigrantes que venían ilegalmente, para essas pessoas imigrantes que vinham de maneira ilegal, que venían para tener una mayor calidad de vida que vinham para ter uma maior qualidade de vida e incluso ayudarles esta acta para pagarles sus clases de idioma, inclusive aproveitando a oportunidade dessa lei para pagar as suas aulas de idioma, para que pudieran integrarse mejor en la sociedad, para que pudessem se integrar melhor à sociedade ¿sí? Y apoyar a las ciudades que estaban apoyando a los inmigrantes. e ajudar as cidades que estavam apoiando aos imigrantes. Así que Hillary Clinton quería ayudar a los inmigrantes, Então, Hillary Clinton sim queria ajudar os imigrantes, a que esas personas pudieran tener una oportunidad en los Estados Unidos para que essas pessoas pudessem ter uma oportunidade nos Estados Unidos y tener una mejor calidad de vida. e ter uma qualidade de vida melhor. Entonces tenemos aquí lo que uno quiere hacer por un lado y lo que quiere hacer el otro por otro lado, que era totalmente el contraste. Então aqui vemos, né, o que um queria fazer e o que o outro queria fazer, e isso vemos um contraste nisso. Ahora otro punto que vamos a hacer, nosotros sabemos que Donald Trump ha hablado del concepto calentamiento global. Agora, de outra coisa que queremos falar, o Donald Trump também falou sobre a questão do aquecimento global. ¿Y él qué decía del calentamiento global? ¿Estaba a favor o en contra? E o que ele falava do aquecimento global? Ele estava a favor, estava contra? Él estaba en contra. Estava contra. Así es, él estaba en contra y él decía que era algo creado por los chinos.
Ele estava contra e dizia que era algo criado pelos chineses para hacer que la fabricación estadounidense no fuera competitiva. para fazer com que as fábricas estadunidenses não fossem tão competitivas, Por lo que todo el Partido Republicano, personificado por Trump, pelo que todo o partido republicano, que era personificado por Trump, está en contra del cambio climático, del calentamiento global. estava contra o aquecimento global e as mudanças climáticas. ¿Sí? No están de acuerdo con esa crisis que está ocurriendo sí, en el mundo. con el Não, clima. não estão de acordo, não admitem essa crise que está acontecendo no mundo e com o clima. Entonces ahora voy a leer una cita. Então, vou ler uma citação. Clima y energía. En 2015, con las cifras globales de carbono, Então, clima e energia. Em 2015, com as cifras globais de carbono en sus niveles más altos, em seus níveis mais altos, Obama ayudó a reunir a 190 naciones Obama ajudou a reunir as 190 nações para un acuerdo climático global en París para um acordo climático global em Paris. y lanzó el Plan de Energía Limpia. Então, ele lançou o Plano de Energia Limpa, ¿Sí? Esta energía limpia para reducir las emisiones de las centrales eléctricas en el hogar. para reduzir as emissões das centrais elétricas nas casas. Ahora, ¿qué hace Trump? Então, o que o Trump faz? Promete retirarse del acuerdo que tenían con París Então, ele promete se retirar desse acordo que ele tinha feito em Paris y hundir el plan de energía limpia que se estaba proyectando en 2015. e afundar esse plano de energia limpa que estava sendo projetado para o ano de 2015. Mientras que Clinton apoyaba ambos. Enquanto que Clinton, por outro lado, apoiava ambos. Por lo que Trump llama al cambio climático un engaño, Pelo que Trump diz que a mudança climática é um engano, mientras que Clinton va a respaldar el consenso científico enquanto que Clinton ela vai dar apoio ao consenso científico de que los combustibles fósiles están calentando el planeta. de que os combustíveis fósseis estão aquecendo o planeta. Aunque Clinton prometió hacer de Estados Unidos una superpotencia de energía limpia, Embora Clinton tenha prometido fazer dos Estados Unidos uma superpotência de energia limpa, reduciendo el desperdicio de energía reduzindo o desperdício de energia en un tercio e instalando 500 millones de paneles solares. em um terço e instalando 500 milhões de estruturas para energia solar. Entonces, los planes de energía que traía Trump Então, os planos de energia que o Trump trazia se centraban en promover la perforación se centravam em promover perfuração y poner fin a las regulaciones contra el carbón e colocar fim às regulações contra as emissões de carbono y otras reglas de la Agencia de Protección Ambiental, e outras regras de agências de proteção que según ambiental. Donald Trump decía, esto está atando el crecimiento económico. Que, segundo Donald Trump, estavam refreando o crescimento econômico. ¿Sí? Entonces, vamos a colocar que Donald Trump no está de acuerdo con el cambio climático. Então, vamos colocar aqui que Trump não está de acordo com a questão do aquecimento, da mudança climática. ¿Sí? También podríamos poner cambio climático o calentamiento global, ¿sí? Também poderíamos colocar como aquecimento global. Sí, pero desde el punto de Hillary Clinton Mas, desde da vista, da maneira de ver de Hillary Clinton, o desde el punto de vista democrático, ou desde um ponto de vista democrático, es que necesitamos poner un tope a nuestras emisiones. nós precisamos colocar um limite às nossas emissões. Necesitamos revertir los efectos Nós precisamos reverter os efeitos. de los daños que están haciendo al mundo Os efeitos dos danos que estão sendo causados ao mundo. e iniciar medidas más duras, más drásticas E iniciar, então, medidas mais estritas, mais drásticas. e impuestos para tratar de evitar el impacto, E impostos também para evitar de tratar esse impacto. ambiental y la huella que estábamos dejando en el planeta. Esse impacto ambiental e as marcas que nós estamos deixando no planeta.
Entonces, en el otro lado vamos a poner que sí está de acuerdo con el cambio climático. Então, do outro lado, Hillary sim está de acordo de que está havendo uma mudança climática. Sobre las políticas fiscales, Donald Trump, Então, sobre as políticas fiscais, o él quería eliminar los impuestos, Donald Trump queria eliminar os impostos. ¿sí? En algunos tramos, y esto iba a costar al gobierno billones de dólares. Em algumas esferas, em alguns setores, e isso custaria ao governo bilhões de dólares. Así que él decía menos impuestos. Então, ele defendia menos impostos. Y en el caso de los demócratas, E então, no caso dos democratas, ellos querían unos tramos de impuestos más altos, eles queriam adotar impostos mais altos. pero impuestos más altos para personas con ingresos más altos. Porém, impostos mais altos para pessoas que tinham ingressos mais altos. Y menos impuestos E menos impostos para personas con ingresos bajos. para pessoas que tinham ingressos baixos. ¿Se entiende? Entradas baixas, entende? Ingresso. Sim, salários mais baixos. Exacto. Entonces, Clinton quería impulsar para que la economía funcionara para todos. Então, Clinton queria dar esse impulso para que a economia funcionasse para todos. Sí, esto es una cita. E essa é uma citação. Se había comprometido a no aumentar los impuestos de la clase media, Então, Clinton se havia comprometido em não aumentar os impostos da classe média, pero quiere que las familias ricas, mas quiere que las familias ricas, las corporaciones, queria que as famílias ricas e as corporações, especialmente Wall Street, especialmente Wall Street, pagara más alto, pagassem mais. ¿sí? Su estrategia principal para generar ese crecimiento E sua principal estratégia para gerar esse crescimento se reduce a la inversión del gobierno se reduz ao investimento do governo en infraestructura, em infraestrutura, energía limpia, em energia limpa, investigación científica em investigações científicas y educación superior, e em educação superior, así como los subsidios para el cuidado infantil, bem como os subsídios para o cuidado infantil, licencia familiar garantizada, licença familiar garantida, para ayudar a las familias modernas en las que trabajan ambos padres, padre y madre. essa licença para ajudar as famílias modernas em que tanto pai como mãe trabalham. Entonces, Hillary Clinton planteaba aumentar el impuesto a los ricos, Então, a Hillary Clinton ela planejava aumentar os impostos aos ricos, mientras que Donald Trump va a planear reducir los impuestos a los ricos. enquanto Donald Trump queria reduzir os impostos aos ricos. Así que esto es una gran diferencia entre los dos principales candidatos. Então, se vê uma marcada diferença entre os dois principais candidatos. Es un claro contraste É um claro contraste a estos candidatos a la presidencia. nesses candidatos à presidência. Entonces vamos a colocar en este lado menos impuestos Então, vamos colocar aqui, deste lado, menos impostos. ¿sí? Sabemos que esos menos impuestos eran hacia los ricos E sabemos que esses impostos com relação aos ricos, y los impuestos más altos por Hillary Clinton e aqui no lado de Hillary, os impostos mais altos era para los ricos para as pessoas ricas. e impuestos más bajos para las personas con menos ingresos. E impostos mais baixos para aquelas pessoas que tinham uns salários menores. Entonces Trump cree que los recortes masivos de impuestos personales Então, Trump, ele crê que esses cortes massivos de impostos pessoais y corporativos, junto con una reversión masiva de esas regulaciones, e corporativos, juntamente com regulações onerosas, provocarían un auge económico masivo. E a reversão massiva das regulações onerosas provocaria um auge econômico massivo. La razón por la que tiene sentido E a razão pela qual isso tem sentido
que los demócratas querían aumentar los impuestos que os democratas queriam aumentar os impostos a los propietarios con ingresos más altos, aos proprietários, aquelas pessoas com salários mais altos, es porque entendemos que el punto de vista de los demócratas é porque entendemos que, do ponto de vista dos democratas, es buscar un gobierno grande. eles tratavam de buscar um governo grande, Necesitan un gobierno grande e eles precisavam de um governo grande para ayudar a supervisar a toda la infraestructura, para ajudar a supervisionar toda a infraestrutura, toda esa infraestructura que quieren establecer, toda essa infraestrutura que eles querem estabelecer, llamada la protección de los grupos minoritarios. chamada proteção dos grupos minoritários. Y para hacerlo se necesitaban más impuestos, E para fazer isso, eles precisavam de mais impostos, pero para los ricos a un ritmo más mayor. porém, para as pessoas ricas, com um ritmo maior. Y esto me recuerda a la política que hay en España E isso me faz lembrar da política que existe em Espanha, con Irene Montero, com Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, que é a ministra da Igualdade, ¿sí? Y ya ha estado lidiando con este asunto de que los ricos se les haga pagar más, que já tem lidado com esse assunto de que as pessoas ricas tenham que pagar mais, ¿sí? Los ricos paguen más impuestos, de que os ricos paguem mais impostos, pero la clase de menos recursos porém, a classe de menos recursos pague menos. paguem menos. Pero por supuesto la derecha Porém, seguramente a direita, en España na Espanha, quiere una bajada de impuestos a los más ricos, quer uma redução dos impostos às pessoas mais ricas, pero a puerta cerrada mas de uma maneira escondidinha, se pide el aumento de la financiación a las comunidades autónomas também pedem um aumento do financiamento a comunidades autônomas para la lucha contra la violencia machista, para a luta contra a violência machista, ¿sí? Que se pague más. que eles paguem mais. Entonces, esta infraestructura, Então, essa infraestrutura, el dinero para luchar contra las violencias machistas, o dinheiro para lutar contra as violências machistas, sale de los impuestos, sai dos impostos, de una política fiscal que corresponde con la Constitución, de uma política fiscal que corresponde com a Constituição, de una política fiscal justa, de uma política fiscal justa, que los ricos paguen lo que les corresponde. que os ricos paguem aquilo que lhes corresponde. Es la base que permite construir unos servicios públicos É a base que permite construir serviços públicos más fuertes, mais fortes, ¿sí? Y unas políticas de lucha contra la violencia de género, e políticas de luta contra a violência de gênero, de conciliación, de conciliação, para la igualdad fuertes, para a igualdade fortes, que es lo que necesita España. que é o que a Espanha precisa. Y es así como se busca un gobierno E grande. é dessa forma como se busca ter um governo grande. Y ahora Irene Montero va a decir lo siguiente, vamos a leer una cita. Então, vamos ler uma citação do que diz Irene Monteiro. Dice, el debate central es quien más tiene que aportar. Então, o debate central é o que tem mais a aportar. Ese es el debate fundamental que tiene que ver con la fiscalidad en nuestro país. É o debate fundamental que tem a ver com a fiscalidade. Fiscalidade, entendem? Fiscalização no nosso país. Donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos, Onde nós temos que centrar os nossos esforços, tanto en el Poder Ejecutivo, tanto no Poder Executivo, como también las Cortes Generales como também nas Cortes Gerais y el Poder Legislativo, e o Poder Legislativo, en que esta sociedad no siga teniendo una política fiscal para que essa sociedade não siga tendo uma política fiscal absolutamente injusta, absolutamente injusta, donde casi todo el esfuerzo fiscal onde quase todo o esforço fiscal recae sobre las familias, recaia sobre as famílias, sobre la gente trabajadora, sobre a classe trabalhadora, y que muchísimas empresas, dice, e que muitas empresas y grandes fortunas en nuestro país, e grandes fortunas do nosso país, pues no hacen ningún esfuerzo porque não fazem nenhum esforço para contribuir a la sanidad, para construir a sanidade, contribuir, para contribuir à sanidade, para contribuir a la sanidad, a la dependencia, à dependência, a la conciliación,
à conciliação y a lo que es de todos y de todas, e ao que é de todos e de todas. y lo que permite que todo el mundo E o que permite que todo mundo, pueda desarrollar sus proyectos de vida. que todos possam desenvolver os seus projetos de vida. ¿Sí? Esto es lo que trae la ministra de Igualdad, Então, isso é o que diz a ministra de es Igualdade. igualdad, Ela traz igualdade. y esto se debería aplicar en cada país. E isso deveria ser aplicado em cada país. Ahora, el Partido Popular de derechas, Agora, o Partido Popular de Direitas, ¿sí? direita, Plantea lo opuesto, ele traz o oposto. ¿sí? El Partido Popular, O Partido Popular, cuando gobierna, quando governa, lo que hace es beneficiar a las grandes fortunas, o que ele faz é beneficiar aqueles que têm grandes fortunas eximirles de pagar impuestos e eximi-los de pagar impostos a los ricos, às pessoas ricas, ¿sí? Y degradar, por tanto, la sanidad, la educación, degradando assim a questão de saúde, educação, la dependencia a dependência y todos los servicios públicos. e todos os serviços públicos. Entonces, quien más tiene Então, quem tem mais tiene que pagar. tem que pagar mais. Esta infraestructura era similar a la que traía Hillary Clinton. E essa infraestrutura era similar à que Hillary Clinton trazia. Así que ahora vamos a citarlo en un artículo de Político Então, agora nós vamos citar um artigo do jornal O Político para ver qué es lo que decían en el año 2016. para ver o que diziam em 2016. Dependência seria como que era? ¿Dependencia? Sí, creo que sí. Essa palavra dependência tem a ver com o setor imobiliário, né? Ahora, Vale. en este artículo Então, nesse artigo de 2016, de 2016, dice Corte Suprema. diz assim, Corte Suprema. Este es un tema que podría terminar anulando gran parte del resto de esta lista, Esse é um tema que poderia terminar anulando grande parte do resto da lista, porque una Corte Suprema conservadora porque uma Corte Suprema conservadora podría bloquear las acciones de Washington poderia bloquear as ações de Washington sobre el cambio climático, sobre a mudança climática, la reforma de inmigración, a reforma de la imigração, reforma de la financiación de la campaña, a reforma do financiamento de campanhas políticas, los derechos de voto, os direitos de voto, el control de armas, o controle de armas. y de hecho ya lo ha hecho. E, de fato, já o tem feito. Trump se ha comprometido Trump se comprometeu a nombrar jueces a nomear juízes en el molde, perdón, no modelo del difunto Antonin Scalia, do defunto Antonin Scalia, ¿sí? Lo que restauraría la inclinación conservadora o que restauraria a inclinação conservadora de la Corte, da corte. y si surge otra vacante durante su presidencia, E se surge, então, outra vaga durante sua presidência, tal vez allanaría el camino talvez ele aplanaria o caminho para el final de Roe versus Wade para o final de Roe versus Wade. y otras prioridades liberales. Dice. E outras prioridades liberais. No es inconcebible Não é inconcebível que un tribunal con 2 juristas, que um tribunal com 2 juristas, más al estilo de Scalia, que um tribunal com mais 2 juristas no estilo de Scalia pueda adoptar doctrinas legales possa adotar doutrinas legais anti-New Deal, anti o New Deal, ¿sí? O anti-nuevo contra o novo acordo, né? O nuevo New Deal, acuerdo, nuevo pacto, que desafían casi todos los programas gubernamentales que desafiam quase todos os programas governamentais, que no están específicamente autorizados en la Constitución. que não estão especialmente autorizados pela Constituição. Entonces aquí venimos al punto. Hillary Clinton Então nós chegamos a esse ponto, né? Hillary Clinton, elegiría a miembros restantes de la Corte Suprema. ela poderia eleger aos membros que faltavam da Corte Suprema. La demócrata expresaba su deseo de seleccionar a un juez Ela, como democrata, expressava o seu desejo de escolher um juiz que mantenga y continúe
con una serie de políticas sociales. Juiz que mantenha e continue uma série de políticas sociais. Y aquí entraría el matrimonio igualitario. Então, aqui a gente falaria do matrimônio igualitário. Y afirmaba que hacen que nuestro país avance, decía Hillary Clinton. E ela também afirmava que queria que o país avançasse. Hillary Clinton siempre había sido clara en su apoyo Sempre tinha sido clara em seu apoio a Planned Parenthood, ¿sí? a Planned Parenthood. Sí, es como el plan de planificación. Que era uma empresa que tinha a ver com o plano de planificação familiar. Eso es. Y a los derechos reproductivos de la mujer. E aos direitos reprodutivos da mulher. Ella apoyaba esto. Ela apoiava isso. Entonces, vamos a poner en el lado de Trump que él quiere colocar más jueces. Então, vamos colocar aqui no lado de Trump que ele quer colocar mais juízes. Pero jueces conservadores. Juízes conservadores. Jueces conservadores que lo que iban a hacer en la Corte Suprema era allanar el camino. Juízes conservadores que o que eles iam fazer na Corte Suprema seria aplanar o caminho para el final de Roe versus Wade. Para o final da decisão Roe versus Wade. Y otras prioridades liberales. E outras prioridades liberais. Y esto es lo que dice el artículo de Político. E isso é o que fala o artigo de O Político. Muchísimos años atrás. Muitos anos atrás. Y aconteció. E aconteceu. Entonces, sobre la posición, sobre los derechos de las... Bueno, antes de entrar a las armas, vamos a poner en este lado, si él quería colocar jueces conservadores, ¿qué dijimos del lado de Hillary Clinton? ¿Qué quería ella colocar? Tá. Então, antes de nós falarmos sobre a posição com respeito ao uso de armas, o que a gente colocaria no lado de Hillary Clinton sobre os juízes da Corte Suprema? En el artículo decía que ella quería colocar jueces de izquierda. No artigo dizia que ela queria colocar juízes de esquerda que mantengan y continúen con una serie de políticas sociales, que mantenham e continuem uma série de políticas sociais, como el matrimonio igualitario, como, por exemplo, um matrimônio igualitário, los derechos reproductivos de la mujer. os direitos reprodutivos da mulher. ¿Sí? Entonces vamos a colocar en este lado Então, vamos colocar desse lado daqui, jueces de izquierdas, juízes de esquerda, ¿sí? Matrimonio igualitario, o casamento gay igualitário, reproducción, sí, derechos reproductivos de la mujer, direitos reprodutivos das mulheres, ¿vale? Ese era el contraste con Donald Trump. Então, esse era o contraste com Donald Trump. Ahora sí vamos a entrar en el tema sobre las armas. Então, agora a gente vai falar sobre as armas. Sobre la posición de los derechos de las armas, Então, sobre a posição de direito de portar armas, el Partido Republicano estaba a favor de las armas, o Partido Republicano estava a favor das armas, o de la asociación NRA, ou da associação NRA, que es la Asociación Nacional que é a Associação Nacional del Rifle, do Rifle ¿sí? Derechos a portar armas. e o direito de portar armas. Y el Partido Demócrata quería limitar las armas. E o Partido Democrata, ele queria limitar as armas. Limitar las armas que hay en América. Limitar as armas que havia nos Estados Unidos. ¿Sí? Entonces tenemos a favor de las armas. Então, nós temos, de um lado, aqueles que estão a favor das armas. Y por el otro lado tenemos limitar. E do outro lado, a gente vê um desejo de limitar. Limitar las armas. Limitar as armas. Limitar o armamento. Todavía tenemos más información por añadir. E ainda a gente tem mais informação para agregar. Entonces Donald Trump quiere, por otro lado, Por outro lado, Donald Trump o que quer?
que la gente siga trabajando con salarios mínimos, Ele quer que as pessoas continuem trabalhando com salários mínimos, sin aumentar el salario mínimo. sem aumentar o salário mínimo. Y Hillary Clinton quería buscar aumentar el salario mínimo, E Hillary Clinton, o que ela queria fazer era aumentar esse salário mínimo, aumentar masivamente. aumentar grandemente. ¿Sí? Ese sería otro contraste muy claro. Esse seria outro contraste bastante claro. Otra cuestión es que Donald Trump quería cortar la EPA, Outro ponto era que Donald Trump queria cortar a EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, que é a Agência de Proteção Ambiental. que lo que hace es que esta agencia era mantener a la gente E o que essa agência fazia era manter as pessoas y las empresas e as empresas que son responsables de la contaminación responsáveis pela contaminação y sus políticas que han establecido esas grandes empresas, e as políticas que essas empresas estabeleceram, porque esta agencia se asegura de que la correcta eliminación porque essa agência ela se assegura uma correta eliminação, se esté llevando a cabo. uma eliminação de produtos que contaminam a terra, né? Que ela esteja sendo levada a cabo. Exacto. Entonces, Trump podría eliminar la acción climática Então, Trump ele poderia eliminar a ação climática. de la lista de prioridades del gobierno, Ele poderia eliminar essa prioridade da lista do governo, lo que le daría un golpe devastador a los esfuerzos por reducir las emisiones o que ia dar um golpe devastador aos esforços de reduzir as emissões de carbono que estaban ocurriendo en todo el mundo. que aconteciam no mundo inteiro. Entonces, por otra parte, el Partido Demócrata Então, por outra parte, o Partido Democrata va a decir, necesitamos proteger la tierra. vai dizer, nós precisamos proteger a terra. Y el Partido Republicano va a decir, no, la razón para eso, E o Partido Republicano vai dizer não. E a razão para isso, o parte de la razón, es que quieren la libertad de ser capaces de hacer lo que se está haciendo. ou parte da razão é que eles querem a liberdade de continuar fazendo o que estão fazendo. Construir negocios, Construir negócios, crear sus imperios, criar os seus impérios. pero también no quieren un gobierno grande, Mas eles também não querem um governo grande. quieren un gobierno pequeño, Eles querem um governo pequeno. porque les da la libertad de ser capaces Porque isso lhes dá a liberdade de poder de continuar con sus políticas que permiten que no haya cargos por carbono. de poder continuar com as suas políticas que permitem que eles não sejam cobrados por essas emissões de carbono. Y para alejarse del calentamiento global, E para se afastar desse aquecimento global, es también la misma razón por la que quiere eliminar esta agencia. é também a razão pela qual eles querem eliminar essa agência. Y ahora, la EPA, esta agencia, Então, essa agência, a EPA, es una rama del gobierno grande, é um ramo do governo grande, por lo que esta agencia de protección del medio ambiente pelo que essa agência de proteção ao meio ambiente, supervisa todo el trabajo de las empresas, de los individuos, que supervisa todo esse trabalho das empresas e dos indivíduos, para asegurarse que la tierra está siendo protegida para assegurar de que a terra esteja sendo protegida tan pronto como sea posible. o mais pronto possível, Entonces, también Trump mais quería... rápido possível. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos y de contrastes. Então, aqui nós temos vários exemplos que fazem contraste. Vamos a agregar lo que hemos hablado. Vamos colocar aqui o que nós falamos. Trump quería mantener el salario mínimo. Trump queria manter o salário, pessoas recebendo salários mínimos e o valor dos salários mínimos. Ujú. Y por el otro lado, Hillary Clinton quiere aumentar masivamente el salario mínimo. E de outro lado, a Hillary Clinton queria aumentar bastante o salário mínimo. ¿Sí? ¿Qué más hemos dicho? Donald Trump quiere quitar la EPA, ¿no? La agencia de protección. Então, outra coisa que a gente falou, o Donald Trump ele quer derrubar a EPA, essa agência de proteção do meio ambiente.
Ahora, otro punto interesante E outro ponto interessante es que también Trump quería deshacerse de quién. é que Donald Trump ele também queria se desfazer de quem? ¿Qué es lo que él decía? O que ele dizia? ¿Qué más quería deshacerse? ¿Recuerdan? Ele queria se desfazer de mais alguém ou de algo. Se vocês lembram de Él mais quería algo? deshacerse de la OTAN Queria se desfazer da OTAN, en la medida de lo posible. no que fosse possível. Mientras Hillary Clinton le hubiera gustado trabajar más con la OTAN. Enquanto Hillary Clinton gostaria de poder trabalhar mais com a OTAN. Entonces podemos ver que hay una guerra civil en los Estados Unidos a partir del año 2016, Então, nós podemos ver que existe uma guerra civil nos Estados Unidos a partir do ano de en 2016. donde el núcleo central de estos partidos, su tema, Então, em que o núcleo central, o tema desses partidos, representa su todo, que representa o seu todo, sería la libertad, seria a liberdade. ¿sí? Y en el partido republicano. No Partido Republicano Y en el partido demócrata, la igualdad, como Y no- hemos dicho. e no Partido Democrata, a igualdade, como já havíamos dito. Teniendo en desarrollo la guerra cibernética, Tendo também em desenvolvimento, se dando a guerra cibernética. ¿sí? Dos grupos de personas personificados por Hillary Clinton y Trump. São dois grupos de pessoas que estão sendo personificados por Hillary Clinton e Donald Trump. Y su conexión con los tres poderes o las tres ramas del gobierno, E a sua conexão com esses três poderes, ou os três ramos do governo, que se convertirían en el presidente y ganarían sobre esas ramas ejecutiva, legislativa, judicial. que se convertiriam, então, no presidente e que ganhariam sobre essas ramas executiva, legislativa e judicial. ¿Sí? Y ahora voy a hablar un poco de la batalla de Ipso un poco antes. Então, eu vou falar um pouquinho antes da Batalha de Ipso. Antígono, él había tenido un accidente Antígono tinha tido um acidente, en el cual él había sido herido en un ojo, no que ele tinha sido ferido em um olho, donde le clavaron una flecha, onde Cayó uma cravaram uma flecha no seu olho. y él quedó ciego de ese ojo. E ele ficou cego desse olho. Así que en esa batalla antigua, Assim que, de tal forma que nessa batalha antiga, Antígono había perdido un ojo, que Antígono tinha perdido um olho, y se le conocía a Antígono por el nombre de Monoftalmos, portanto o conheciam como Monoftalmos, que significa Antígono, el de un ojo. que significa Antígono, o que tem um olho. Y él fue a esta batalla de Ipso E ele foi então a essa batalha de Ipso como siendo un rey que solo tenía un ojo. como sendo um rei que somente tinha um olho. ¿Y qué pasa en la batalla de Ipso? E o que acontece na batalha de Ipso? ¿Qué ocurre? O que acontece? Pierde el otro. Ele perde o outro olho. Exacto. Entonces, él queda cegado, queda ciego, Ele fica cego. ¿sí? Y él termina perdiendo su vista Termina- de los dos lados. Perde a vista dos dois lados. Por lo tanto, hace mucho tiempo los Estados Unidos Portanto, há muito tempo os Estados Unidos rompió el cuerno del protestantismo romperam esse chifre do protestantismo de vuelta en la década de 1800. novamente na década de 1800. Y en la batalla de Ipso pierde un ojo, quedando completamente ciego. E na batalha de Ipso, ele perde um olho, ficando completamente cego. Y ya vamos a ver con el evento de la muerte de Antígono E agora nós vamos ver com o evento da morte de Antígono, en la batalla de Ipso. na batalha de Ipso, Ahora, no había nadie que quedara en la antigua Grecia não tinha ninguém que tivesse ficado na antiga Grécia para querer unificar Grecia con el fin de ser capaz de hacer lo que era nuevo. para querer unificar a Grécia com o fim de ser capaz de fazer aquilo que era novo. Entonces, en la batalla de 2016, Então, na batalha de 2016, cuando Hillary Clinton pierde las elecciones del gobierno, quando Hillary Clinton perde as eleições do governo, que había sido establecido por los ancestros, que tinha sido estabelecido pelos seus ancestrais, ¿sí? Fue roto. isso foi rompido, Y ya no foi quebrado. habrá nunca otra oportunidad E já não haverá nunca outra oportunidade de reunificar al imperio. de reunificar o império. Nunca se va a volver a llevar el imperio donde realmente estaba antes. Nunca mais o império poderá voltar ao que estava antes.
Entonces, los dos ojos literales Então, esses dois olhos literais que pierde Antígono que Antígono perde están relacionados con qué? estão relacionados com o quê? En la aplicación. Na aplicação. O chifre do republicanismo e Dos protestantismo. cuernos Con los cuernos com dois chifres. del republicanismo y el protestantismo. Republicanismo e protestantismo. Entonces, Hillary Clinton sigue siendo la última persona que estaba tratando de unificar América Então, Hillary Clinton continua sendo a última pessoa que estava tentando unificar a América, en base a los principios fundamentales, com base aos princípios fundamentais da nação. ¿sí? Los principios fundamentales de las personas que habían fundado América. Os princípios fundamentais daquelas pessoas que tinham fundado os Estados Unidos. Ahora ha fracasado Porém, fracassou. y no podrá deshacerse. E isso não poderá ser desfeito. Entonces el cuerno nunca puede estar intacto. Então, esse chifre nunca pode estar intacto. El cuerno republicano está roto, O chifre republicano está quebrado, pero no significa que el Partido Republicano, mas... Sí. Perdão. sí, pero no significa que el Partido Republicano lo esté. Mas não significa que o Partido Republicano não o esteja. Y ahora América tendrá un corto periodo de tiempo E a América, então, vai ter um período de tempo curto, y como en Daniel seguirá existiendo, e como em Daniel seguirá existindo, pero nunca va a poder ser restaurado, porém nunca poderá ser restaurado, nunca podrá ser enderezado o corregido. nunca poderá ser corrigido, endireitado. Vamos a orar. Vamos orar? Querido Dios que estás en los cielos, Querido Deus que está nos céus, te damos gracias por estas parábolas te agradecemos por essas parábolas, que nos has dado toda esta información para nuestro tiempo, por nos ter dado toda essa informação para o nosso tempo, para que no estemos a oscuras para que não estejamos em escuridão y que podamos seguir en luz hacia la ley dominical, e para que possamos seguir em luz a lei dominical, comprendiendo todo lo que ha sido traído por los ancianos Tess y Parminder. compreendendo tudo que nos tem trazido a anciã Tess e o ancião Parminder. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros, nosotras, Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, que nos des luz, nos des de tu bondad, de tu misericordia, que o Senhor nos dê de tua luz, de tua bondade, de tua misericórdia, para seguir trabajando en esta lucha, para seguir trabalhando nessa luta, en esta línea de progresión. nessa linha de progressão. Te pedimos por esas personas que están enfermas, Nós te pedimos para essas pessoas que estão doentes, para que puedas darles reconfortación, para que o Senhor possa dar-lhes conforto, tanto salud mental y física. tanto saúde mental como física. También te pedimos por esas personas en el grupo hispanohablante que están pidiendo oraciones, Também te pedimos para essas pessoas, por quem tem se pedido oração nos grupos hispanos, por la hija de la prima de Mica. pela filha da prima da Mica. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. No nome de Jesus. Amén. Amém.